Boa tarde, gente. Meu nome é Gabriel Caetano, eu sou aluno de Biomedicina no Centro Universitário Unifanó. Atualmente eu curso o oitavo semestre, faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Imunicina. Agora em agosto eu completo um ano de projeto. E hoje, essa live do Imunicina vai ser com o professor Mário. A gente vai falar sobre a evolução dos coronavírus e os avanços na tecnologia de vacinas, que é um assunto bem específico a se tratar. Então a gente convidou o professor Mário porque ele tem experiência na área. O professor Mário é graduado também em biomedicina pela FATESC, tem mestrado em microbiologia médica pela Universidade Federal do Ceará, foi coordenador do curso de biomedicina na Faculdade Uninassal aqui de Fortaleza e também já foi professor na Unicristos e na FANOL também. Foi um dos professores de graduação. E ele foi escolhido, né, para integrar a gente, com a gente nessa live, porque o seu mestrado foi com os próprios coronavírus, né? Foi identificando coronavírus em pacientes pediátricos, né, professor? Isso. Então, o senhor já tem experiência nessa área de virologia, né? Então, Com certeza. Então é isso, professor. Obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. Espero que o público, Nada. espero que o público consiga aproveitar bastante essas informações que o senhor tem a repassar para a gente. E é isso. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? Bom, pessoal, boa tarde a todos primeiro, tá? Muito obrigado pelo convite, Gabriel, achei muito interessante. Eu, como docente, como professor, todo e qualquer convite relacionado a conseguir passar conhecimentos às pessoas, eu estou sempre interessado, como o Gabriel vai passar comigo, por mais que a gente trabalhe muito, a gente acha um tempo. E falando de Covid, ou seja, coronavírus, então eu me interesso sempre falar em coronavírus porque hoje não, né? Mas há anos atrás eu fui o único que trabalhou com coronavírus aqui no estado. Então, claro que desde o ano passado não tem como eu ser mais o único. Hoje muita gente aqui já está trabalhando. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, se der tempo para a gente responder, o Gabriel vê, a gente vai respondendo sem problema nenhum, certo? Qualquer pergunta, então, quem galera, vai conduzir tudo aqui... Isso. Pode falar, Gabriel, pode falar. Qualquer pergunta, galera, é só mandar no chat que a gente responde para vocês, certo? A gente fala com o professor Maio, ele responde. E é isso. Pode falar no chat sem problema nenhum. Então, para dar a introdução à entrevista, professor Mário, a gente sabe que a Covid-19 praticamente é a doença mais comentada do ano, né? E por mais que tenha todo esse engajamento para saber particularidades sobre a doença, formas de prevenção e etc., ainda há muita confusão sobre isso, né? Então, antes da gente começar a falar sobre, eu queria que o senhor dissesse uma diferença para a gente. O que é o SARS-CoV-2, né, que a gente ouve muito falar, o que é a Covid-19 e o que são os coronavírus. Tem alguma diferença entre esses três? Bom, pessoal, vamos lá. Os coronavírus. Até pouco tempo atrás, né, pouquíssimo tempo mesmo atrás, ninguém sabia de nada sobre o coronavírus. Pouca gente trabalhava. Coronavírus, pessoal, é o segundo vírus relacionado a resfriado comum no mundo. Então, tenho certeza que todos nós já contraímos coronavírus em alguma época da nossa vida, porque eles são os mais comuns, só perdem para os rinovírus, tá? Ou seja, você vê, nossa, coronavírus, pelo amor de Deus, estou ouvindo falar agora, mas, pessoal, já existem coronavírus aqui no Brasil, já circulam 4 tipos diferentes, que esses são relacionados realmente a os casos de resfriado comum, normalmente, tá? E alguns outros tipos de doença, tá? E você tem esses 4 aqui que são mais simples, normalmente causando resfriado comum, tá certo? Fora do Brasil, em outros países, geralmente lá na Ásia, principalmente, na Arábia, nós temos outros tipos de coronavírus que já circularam ou estão circulando, como o MERS e o SARS, que são coronavírus mais complicados. São coronavírus que normalmente causam uma doença um pouco mais grave. Por isso que vem o nome SARS, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. E o outro coronavírus é o MERS, que é de Middle East Respiratory Syndrome, que é o coronavírus causa doenças respiratórias lá no Oriente Médio. Ou seja, pessoal, esses vírus são complicados. Graças a Deus os que circulam aqui não. E eles são muito semelhantes. Claro que são de grupos diferentes. Por serem coronavírus, são muito semelhantes. Normalmente, os 4 que circulam aqui são os mais brandos. Resfriado comum, normalmente em crianças. Causam pneumonia também, outras doenças do trato mais baixo. Mas normalmente resfriado comum.
E nós temos os mais complicados, como eu falei, SARS e MERS. E apareceu esse agora, né? É para a parte humana que eu estou falando. Existe coronavírus e vários outros animais, certo? E apareceu esse agora que não é o Covid-19, tá? Covid-19 é a doença, tá? É o SARS-CoV-2. Nomearam ele, tá? Mais ou menos como SARS, é muito parecido com outros tipos de coronavírus que se dão em morcego, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, mas de linhagem em si, por serem coronavírus, são muito parecidos e têm uma tendência a causar doenças parecidas, normalmente trato respiratório aqui nos seres humanos. Então, 4 circulam aqui, graças a Deus os mais brancos, outros mais graves circulam mais fora. E agora nós temos o quinto. Então, eu acredito, pessoal, que esse SARS-CoV-2 ele não vai mais sair do mundo, não, nem daqui do Brasil. Vai ficar como os 4 que já circulam aqui. Agora nós temos o quinto, que é o SARS-CoV-2. Certo, mas professor, a gente sabe que existem vários vírus, né, no mundo, é praticamente o organismo mais presente na Terra, que são vírus, mas qual é a particularidade que os coronavírus, né, têm em relação aos outros, que faz com que ele seja tão perigoso, tenha tanta capacidade patogênica, né, que há tanta preocupação com ele? Ele tem alguma característica que favoreça isso? Tem demais. Ele tem várias características que favorecem, mas se você for para aplicar a parte resumida, esse é o seu genoma e o tratamento do seu genoma na sua replicação. Mas em si, o coronavírus são os maiores vírus de RNA. Nós temos vírus de DNA e vírus de RNA. Sim. Vírus de RNA normalmente são mais mutáveis do que os vírus de DNA. Aí já começa uma complicação, uma vantagem dos coronas, que eles são muito mutáveis. São os maiores vírus de RNA, tem um sistema de replicação muito aquém, muito bom, muitas vezes, algumas vezes ruim, mas na maioria das vezes é muito bom, ou seja, induz o vírus ao erro, ele tem uma polimerase infiel, ou seja, erra demais, porém, o vírus ele consegue suportar a quantidade de erros. Normalmente o vírus de RNA ele suporta 4 vezes mais, 5 vezes mais que o normal de erros, até a partícula não se tornar o vírus. Passou disso, ele mesmo está se matando, causando tantas mutações que está se matando. O que é que acontece com o coronavírus? Ele aguenta até 20 vezes mais do que o comum e normalmente o vírus controla isso. Controla a quantidade de erros para ele ficar numa taxa alta e sim conseguir superar mais fácil um sistema imune e conseguir evoluir mais fácil. Essa é uma vantagem gigantesca que esse vírus tem. Então, o que nós temos aqui todo ano é uma influenza. Influenza H1N1 de 2009, que já está virando sazonal, e nós temos o H3N2. Circulando todo ano, nós temos vacina. Por que todo ano a vacina? Porque todo ano o vírus sofre tanta mutação que você precisa adaptar a vacina à nova cepa que está circulando. Com os coronavírus, precisa de um ano. É tanto que o MERS, que é lá da Arábia Saudita, a probabilidade é que um morcego se alimentou de um camelo. Em poucas semanas, o vírus conseguiu se replicar de um camelo, que veio do morcego. O morcego, ele espirrou, aconteceu alguma coisa que ele contaminou o tratador, falam até de espirro desse camelo. Foi para o ser humano e conseguiu se adaptar ao ser humano, causou a doença e matou. Esse foi esse primeiro caso lá desse coronavírus. Então, para você ver a facilidade que esse vírus tem de se adaptar, para conseguir rapidamente, evoluir para conseguir rapidamente se adaptar e a partir daí causar doenças mais complicadas no hospedeiro. Que foi o que aconteceu com esse SARS agora. É dito que é parecido demais esse SARS com outro SARS de morcego foi uma civeta, e a partir daí foi tendo complicações relacionadas às suas mutações e conseguindo evoluir até chegar no ser humano, a partir provavelmente de mercado de animais lá na China. Só que esse coronavírus, ele não é tão letal. Você pode falar, mas professor, a Globo, não sei o que, fala isso, que milhões de mortos. Tem gente morrendo, infelizmente. Infelizmente tem. Mas são pessoas mais suscetíveis ao vírus. E esse vírus, ele não é tão letal, mas em pessoas suscetíveis que não conseguem ter imunidade mais competente, infelizmente, ele causa uma doença mais grave. E a partir daí a pessoa está ainda óbito. Você vê até a faixa etária que normalmente é falado nos estudos, tá? Mas ele tem um potencial gigantesco de transmissão. Por quê?
porque foi observado em alguns estudos, mostra que esse vírus ele sofreu algumas mutações e é uma proteína relacionada à proteína de adesão dele. Então, facilmente ele está passando. É por isso que a gente está vendo, Gabriel, essa loucura toda. Uma pessoa que você tem esse R0 que eles chamam de R0 de 2, ou seja, uma pessoa passa para duas e por aí você faz a progressão. Sim, sim. Aí, meu querido, realmente é muito rápido a transmissão. Hoje já estão falando de 0,5 para 1, já diminuiu, tá? Espero que realmente ele continue diminuindo, porque a gente precisa proteger pelo menos as pessoas que a gente conhece que tem uma faixa etária mais baixa, né? Uhum. É complicado. Então é justamente esse ritmo de contágio tão grande que ele tem que faz com que ele seja aumente tanto a sua taxa de letalidade também, né? É que acaba aumentando realmente pela taxa de transmissão. Ó, quanto mais gente eu pego, normalmente se for de uma faixa etária em que nós percebemos que vai existir uma complicação, que é a faixa etária de pessoas mais idosas, que tem uma idade um pouco mais complicada, a partir desse vírus mata mais ali. Então, se ele fosse se alastrando a transmissão em pessoas mais competentes, são adultos jovens, por aí, um exemplo, crianças, você perceber que a letalidade diminui mais ainda. Se a gente não contasse os idosos, entendeu? Senão ele não acabasse não contaminando os idosos. Mas só aumenta por conta dessa parte da faixa etária que, infelizmente, está morrendo demais. É complicado realmente existir um vírus que consegue suportar até o ácido gástrico do nosso estômago, porque ele consegue ter glicoproteínas na superfície e suportar isso. Então é um vírus que é adaptável demais, principalmente sendo de RNA. É o único vírus não envelopado praticamente que aguenta, que é envelopado, desculpe, que aguenta o ácido gástrico. Então é um vírus realmente complicadíssimo. Entendi. E o outro agravo também é porque ele tem outras atrações, né, por outros órgãos do nosso corpo, que acaba prejudicando muito mais o quadro clínico do paciente, né? É porque a gente fala muito sobre tropismo, né? O que é tropismo? É quando aquele micro-organismo ele tem uma tendência a certa partícula no corpo, né? A certa molécula. Certos receptores a partir também, daí, né? Isso, os receptores, a parte de imunologia que nós estamos falando. Então, os coronavírus alguns coronavírus têm uma parte diversificada de receptores. A partir daí, pode pegar mais células. Muito parecido com outros vírus que nós conhecemos como os vírus da hepatite, que tem até 12, 13, 14, 15 receptores diferentes. Então, ele consegue facilmente contaminar outros órgãos e outros locais do corpo, porque se tiver receptor, ele vai conseguir aderir. Até a proteína spike, né, que ele tem, que colabora na entrada do... Isso, a proteína S, que é chamada. A proteína spike é a espícula. É a proteína, normalmente, que ele vai utilizar para conseguir aderir ao receptor da célula. Certo? Entendi. Existem alguns outros vírus que têm um potencial pandêmico igual a ele, tirando o SARS-CoV-2? Tem demais, nós conhecemos, tirando o SARS, né? Geralmente, o mais comum, né, tirando os coronavírus, outro vírus que pode ter um potencial como esse, são os influenzas, que é o que a gente mais observa. E também pela quantidade de animais que o influenza ele pode contaminar. Então, você vê, a influenza, que a gente conhece, né, H1N1, H1N1, ou seja, hemaglutinina e neuraminidase. São proteínas do vírus, né, que já observaram as diferenças entre elas nos vírus, depois que tem H2N2, H3N1 e por aí vai, porque são diferentes. Então, essas combinações, muitas vezes, te dá uma complicação muito chatinha para o influenza, porque é outro vírus altamente mutável. Então, quando essas interespécies, uma H3N2 acaba tendo cruzando, não é cruzar, mas é cruzando com H3N1, H5N1, então a partir daí você tem uma mutação entre esses vírus, como você viu do H1N1 na pandemia de 2009, que explicou claramente que veio do corpo, para chegar até onde foi. Por quê? Porque ele é segmentado, seu material genético é segmentado, então ele pode trocar segmentos entre esses vírus, a partir daí você gera outra influenza. E se essa influenza tiver uma capacidade de transmissão mais alta, ele se torna pandêmico. Ele se tornando pandêmico, ele consegue, isso demora um tempinho, mas ele consegue sair de um animal, de aves, que conseguem passar por outros locais, outros países, outros continentes, e a partir daí ele vai passando, até chegar, conseguir evoluir, passar para um ser humano, começar a sustentar uma replicação no ser humano e depois uma transmissão de pessoa a pessoa, para depois acontecer o problema de uma pandemia. Não aconteceu em 2009, mas o problema de 2009, o maior medo é porque era um H1,
H1N1, um vírus que é dito muito parecido por ser H1N1, da pandemia de 1918, ou chamada gripe espanhola. Né? Então, deu aquele alarde, aquele medo, mas graças a Deus, esse vírus ele tinha uma transmissibilidade menor e uma letalidade também menor. Então, ele matou praticamente o que o sazonal, que é o H3N2, influenza H3N2, já mata por ano, normalmente. E as pessoas suscetíveis, infelizmente, idosos e mulheres grávidas. E foi o que aconteceu com esse vírus. Ele não teve um potencial tão alto, mas vírus para potencial, normalmente alto, são os vírus que são passados de forma respiratória. Então, a influenza é um grande caso. Por que o ebola não causa uma pandemia? Deus me livre, é uma pandemia de ebola, acabou. Sempre vai sobreviver alguém, mas caixão em vela preta, seria complicadíssimo. Mas por que não acontece? Porque ele mata tão rápido que não se espalha tanto como deveria. E graças a Deus nós sofremos apenas com surtos e epidemias, tanto que nunca saiu nem da África praticamente o ebola. Sim. Professor, é isso que você comentou, dessa particularidade dos coronavírus, né? Tanto o SARS, o MERS, o SARS-CoV-2, de ter essa ampla taxa de mutação, né? E conseguir controlar essas taxas de mutações e poder mudar de genoma praticamente o tempo inteiro. Isso pode prejudicar de que forma no desenvolvimento de vacinas, por exemplo? Olha, para prejudicar, graças a Deus não tanto, porque normalmente, como você pode encontrar, graças a Deus, principalmente para os coronas, você não tem tantas mudanças em certas proteínas virais. Então, as mudanças são comuns em determinados pontos dos coronavírus. Alguns conseguem se manter. A partir daí fica mais fácil você fazer alguma vacina. Mas as vacinas de hoje, elas estão muito mais evoluídas. Então, até mesmo tendo essa taxa gigantesca de mutações que o coronavírus pode ter, as vacinas acompanham bem, porque a maior parte hoje Gabriel, é bem fácil, é descobrir a proteína mais imunogênica, relacionar essa proteína ao gene e trabalhar com tecnologia de DNA recombinante. Ou seja, trabalhar com plasmídio, como tem alguns que trabalhar com adenovírus como vetor, tudo é biotecnologia hoje. Então, a partir daí, eu consigo fazer com que a pessoa tenha imunidade a partir da vacina que eu estou criando. Como a maior parte das vacinas estão usando a parte de biotecnologia. Só alguns inativados que não estão usando tanto, mas a maioria sim. Aí, mesmo o vírus tendo uma taxa alta de mutação, você consegue burlar isso com essa parte de tecnologia, direto no gene, atacando direto o gene para ele expressar aquela proteína específica que ele está expressando naquele momento, expressar em mim, mas não para causar a doença, apenas para me gerar imunidade. Certo, entendi. Então, a gente já viu nos últimos dias, né, que já recentemente mesmo foram publicadas, né, 2 vacinas que se mostraram muito promissoras, como foi no caso da vacina de Oxford, na Inglaterra, e também a do CanSino Biologics, que é uma empresa chinesa de desenvolvimento de vacinas também. O senhor tem noção de qual será a mais promissora entre elas, ou qual se mostra mais promissora até o momento, mesmo que ainda estão em fase de pesquisa, né? Não chegaram ainda a ser comercializada e tal, mas... Não, mas já foram feitos alguns testes em seres humanos, que acho que você deve ter visto, né? Se mostraram bem promissores. É uma vacina de biotecnologia todas duas usam o mesmo tipo de tecnologia, muito parecidas. Elas usam adenovírus como vetor. Ou seja, eu insiro o gene mais específico, que está relacionado à expressão de uma proteína mais imunogênica dos coronavírus, naturalmente, muitas vezes a proteína spike, tá? Principalmente ela não alterada. Normalmente é pego o vírus que está circulando agora, você está percebendo que tem muitas modificações desses vírus, já foram algumas modificações, mas tem proteína que se mantém. Então, a partir daí, a spike, muitas partes da spike se mantém. Então, eles pegam nessas partes, pegam aquele gene, conseguem introduzir no adenovírus. O adenovírus funciona como vetor, porque normalmente ele pode causar também um resfriado. Esse adenovírus, com certeza, eles vão atenuar de alguma forma. A partir daí, passam para... Esse vírus começa a expressar a proteína imunogênica do coronavírus e o seu corpo começa a responder a essa proteína. Você não vai ter a doença. Não vai ter o Covid-19, você não vai ter um agravo maior relacionado a essa doença, né? Mas você vai ter a expressão perfeita
daquela proteína que ela vai te gerar imunidade. Aí qual é o bom? Normalmente não precisa de outra dose, a certa imunidade é gerada de uma forma mais rápida, de forma até interessante, tá? E como não é uma vacina de vírus inativado, então você não precisa de outras doses, é simples, normalmente você consegue gerar uma taxa de anticorpos alta para conseguir se proteger. Então as duas estão muito boas, já foram feitos testes e é provável que as duas saiam até num tempo muito parecido. E são bem promissoras. Existem outras vacinas com um teor um pouco parecido na área da biotecnologia que estão sendo feitas, algumas de maneira só inativa, tá? De maneira só simples e inativa, outra por modificações de célula, outra parte de biotecnologia, mas essa de adenovírus se mostra mais rápido porque é um vírus, adenovírus é um vírus que consegue, às vezes, adentrar rapidamente a célula. Uhum. E a partir daí, como o corpo detectar esse vírus e a quantidade de vírus que vai sair, não vai te causar uma doença severa, mas com aquela proteína específica do corona, aí ele começa a montar vamos dizer, montar uma armadilha se o corona entrar. É bem interessante a gente comentar sobre esse assunto de vacinas, porque a gente é muito acostumado com aquelas vacinas um pouco mais antigas, até a gente vê no ensino médio alguns protocolos, alguns princípios, né, sobre vacinas que falam sobre vacinas com vírus atenuados, vacinas com vírus inativados. E hoje essa tecnologia que a gente tem de fazer um sequenciamento genético para poder analisar o que mais se repete no genoma do vírus, fazer todo esse estudo, né, e conseguir editar geneticamente outro vírus para servir como vacina, se torna muito interessante a gente comentar sobre isso. Mas em relação às vacinas que já estão chegando, tem muita gente que está começando a relaxar, tal, mas a gente já ganhou essa guerra contra as vacinas ou é muito cedo para, quer dizer, contra os coronavírus, né? A gente já ganhou essa guerra ou é muito cedo para falar isso ainda? Pessoal, eu acho muito cedo para falar isso ainda, porque pelo que eu conheço, pelo que eu entendo de coronavírus, acredito que isso não vai acontecer mais. Mas ninguém sabe como é a natureza. Uhum. Então, a gente vê aí que tá voltando até outras doenças antigas, né, como a peste negra, a peste bubônica. Por quê? Porque está descongelando, tem cadáver, está voltando, acontecem coisas que ficam, meu Deus. Então, esse coronavírus, simplesmente, ele pode sofrer algum tipo de mutação, só Jesus sabe, e a partir daí ele ter uma taxa de mortalidade um pouco maior, mais elevada. E sim, ele não querer pessoas com imunidade, infelizmente, mais baixa. E sim, conseguir até pessoas com imunocompetentes. Porque se você acha, a taxa de contaminação, a quantidade de pessoas contaminadas, pessoal, tem 100 mil no Brasil, um exemplo? Não tem, não. Tem 2 vezes mais que isso, 3 vezes mais que isso, pela quantidade de assintomáticos. Porque isso já foi mostrado que antes do primeiro caso no Brasil já estava circulando, antes do primeiro caso na Inglaterra já estava circulando. Tá? Então, tudo isso relacionado a você ter, graças a Deus, esses tempos de estudo com vacinas inativadas, vacinas de vírus atenuado, e deram resultado. E hoje nós temos algo muito mais promissor, que é a biotecnologia. A gente comentou de vacinas com adenovírus como vetor, outros vírus como vetor. Mas também estão fazendo vacina, que é lá nos Estados Unidos, é a Vacina Inovio Pharmaceuticals. Está usando plasmídio, outra tecnologia de DNA recombinante, usando plasmídio, uma bactéria, e no plasmídio está lá o gene, vai ser expresso, e a partir daí te gera imunidade. Tem um que está fazendo modificações de células dendríticas, ou seja, para que você consiga ter a apresentação de antígeno mais rápido. Tem uma que está pegando o RNA mensageiro, porque muitas dessas vacinas, infelizmente, Caetano, elas não são protocoladas para realmente você conseguir disponibilizar para a população, como a de RNA mensageiro. Então, usando como se fosse prion, só a parte do RNA mensageiro, já que o vírus ele é sentido positivo, seu RNA é o próprio RNA mensageiro, ele já entra, já é logo traduzido, ele não é nem transcrito. Então, é muito rápida a infecção, mas ainda por conta disso. Uhum. Então, estão usando o RNA mensageiro tipo como prion para te gerar imunidade. E alguns estão modificando esse RNA um pouco esse RNA mensageiro para que ele seja um pouco mais expresso aquela proteína, para que você te gerar imunidade mais rápido ainda. Então, estou trabalhando pesado na parte de tecnologia de RNA, de DNA recombinante, de RNA, para conseguir isso. Para não precisar da parte de vacina. Tem uma vacina que está sendo feita lá em Wuhan, uma vacina inativada. Mas você precisa de mais doses, tá certo? Tem essa parte de complicação, tem um custo alto. Essas outras têm um custo alto.
mas eu te dou é tão específico que normalmente aquele custo ele vai ser ótimo para a quantidade de pessoas que vai conseguir atingir. Tá? Então, eu estou muito feliz com o que eu tenho lido sobre vacinas, sobre essa parte de tecnologia de RNA, mostrando que as vacinas estão mais seguras e específicas. É por isso que eu acredito, Gabriel, que os testes estão mais rápidos. Viu? Sim. Porque você sabe que do ebola demorou 16 anos, saiu há pouco tempo a do ebola. A sobre vacina demorou 16 anos para sair. Então você tem aqui já meses, você já tem respostas que já estão testando até em pessoas. Então, os protocolos mais rápidos estão. Mas é porque eles estão seguros no que eles estão fazendo. Porque a tecnologia de a parte recombinante, então, é muito específico. Se eu conseguir mexer, eu conseguir alterar, é muito específico. E é isso que eles estão tentando fazer. Eu acredito muito que até o final do ano, até janeiro, já estejam comercializando essas doses. Viu? Professor, o senhor comentou 2 pontos muito importantes, que foram especificidade dessas vacinas e a mutação dos coronavírus, né? A gente vê todo ano que os vírus influenza vão se mutando e todo ano a gente tem que tomar a vacina para prevenir H1N1, né? Quando a gente desenvolver essa vacina contra a Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2, será que vai precisar dessas inovações de novo a cada ano? Ou essa especificidade vai garantir que a gente não tem que se vacinar todo ano? Olha, querido, realmente isso vai... Eu acredito que a gente vai precisar se vacinar todo ano, porque dependendo da imunidade que eu acredito que vai ser gerada, já que o coronavírus ele tem uma propriedade realmente de mutação e taxa de mutação alta, mas para ele se modificar por completo é mais complicado. Então pode demorar um pouco mais. Espero que ele não tenha mais mutações em que implique mudança de vacina. Se tiver, são mudanças pequenas, como acontece no influenza, são mudanças pontuais que você tem que mudar partes na vacina para aquela mudança pontual na proteína do vírus. Normalmente o coronavírus ele não tem uma mudança pontual. Ele tem mudanças que são complicadas em suas proteínas que dão uma mutação mais severa para aquele coronavírus, para causar uma doença mais grave. Mas isso pode, graças a Deus, esse coronavírus está se mostrando, já levou tanta mutação que ele está se mostrando que acontecer mais mutações para piorar. Então essa vacina, como está sendo muito específico de um gene que não tem uma variedade grande, normalmente ele se mantém quando o vírus está se replicando, então acredito que não vai precisar de ano em ano. Mas que essa imunidade da vacina, eu acredito que mais ou menos ela pode ser gerada em 2, 3 anos. Então vamos fazer estudos, mas se for comumente como a própria imunidade que o meu corpo gera para coronavírus, 2 anos. 2 anos a imunidade normal. E está sendo muito discutido se a gente até se reinfecta com esse coronavírus e causa a doença de novo. Está sendo muito discutido, acredito que não, mas está sendo discutido. Mas a vacina, da mesma forma que vai gerar imunidade, pode gerar máximo 2 anos. Então não vai ser todo ano não, mas quando tivermos surtos, como nós temos aqui de catapora, aí começa de novo vacina, então vai acontecer mais ou menos isso. Consegui entender. Mas, professor, quando a gente fala de tecnologia do DNA recombinante, vacina com biotecnologia, a gente pensa muito fora, né? Estados Unidos, Europa, Ásia. Mas e a gente aqui no Brasil? A gente está conseguindo lidar bem? A gente está conseguindo desenvolver alguma vacina que esteja funcionando? Tem pessoal lá em São Paulo, não lembro da empresa, mas em São Paulo e no Rio, estão tentando desenvolver a vacina. Aqui, a Fiocruz vai participar dessa vacina da Oxford, vai começar a desenvolver também, ou seja, nós temos sim tecnologia para fazer a parte de DNA recombinante. A gente tem tecnologia para fazer esse tipo de vacina, para trabalhar com isso. Não vai ser uma coisa muito difícil de ser feita, tá certo? É complicadinho, mas também com o pessoal bem treinado não fica tão complicado, não é tão difícil. Mas acredito que não sei se tem cursos aqui, eu tenho que fazer um pouco fora. A gente tem potencial sim, tá? Tem 2 empresas fazendo aí, se eu não me engano, essas vacinas. Então na segunda fase dos testes, não na terceira, ou começaram agora a segunda fase, tá? É a fase que eles não é a parte clínica ainda, mas eles já estão iniciando testes e são bem promissores. Vão sair depois, com certeza vão sair depois da Oxford, dessas vacinas lá de RNA, dessa de adenovírus da Cassino também lá da China, vai sair depois. Mas, pelo menos a gente vai ter a capacidade de estar fazendo essa vacina e quando nós tivermos novos surtos epidêmicos aqui no Brasil, epidemia de coronavírus, do SARS,
a gente já tem a vacina, é só aplicar, ou então pelo menos aplicar a tecnologia para fazer uma nova vacina, caso ele tenha uma mudança pontual, que a vacina não tenha mais 100% de disponibilidade para realmente ocasionar que a pessoa não tenha uma doença grave, pelo menos uma doença grave, como é que aconteceu na catapora. A catapora, a vacina não faz com que tu não contraia o vírus normalmente, mas ela te protege das formas mais graves. Então, interessante, principalmente para as pessoas mais idosas, né? Entendi. Então, galera aí do chat que não sabe a importância que a pesquisa brasileira também tem, certo? No mundo. Palavras do especialista Mário aí, ó. A gente também tem coisa a oferecer no mundo afora, viu? Então aí, por exemplo, fala de pesquisa. Como eu falei para você, em 2012 eu pesquisava esse vírus. Já falava dos coronas, já trabalhava com corona, ninguém sabia nem que diabo era coronavírus. Diabo é corona, pelo amor de Deus. E hoje em dia todo mundo sabe que é corona e eu fico super, poxa, naquele meu tempo ninguém falava corona, que diabo é isso, a cerveja? E hoje em dia todo mundo tem que falar em corona, ninguém pensa na cerveja, só pensa em quê? A doença. Então, e eu logo avisando, não se contentem muito, não, porque a China não vai mudar, se ela não mudar, isso vai continuar acontecendo. Se você der uma pesquisa rápida, pessoal, você vai listar a quantidade de vírus que já vieram da China e que já causaram problemas severos. Pode ser coronavírus, influenza e outros. Se você for olhar o número de pandemias relatadas no mundo, a maioria veio da Ásia. Então, é complicado quando se falam que não existe o culpado. Existe. Agora, não hoje. Hoje se luta para sobreviver. Depois, eu acredito que deveria ter uma comitê de ética, pesquisa, pessoal da saúde, e assim ser conversado. E até, se voltarem atrás, pensar em uma punição para casos como esse, porque isso aí, pessoal, se você até... Vá numa coisa bem simples, eu até para vocês aqui, vá na Netflix, pode lá, explicando o coronavírus. Você vai entender, vai ter até um cálculo básico lá, mostrando que se desde quando o primeiro médico que relatou tivesse sido escutado, 90% da transmissibilidade na China teria sido evitada, e a pandemia provavelmente também. Então, pessoal, é complicado quando se faz uma coisa errada e não se quer consertar. Esses coronavírus são complicados, eu vou mentir para você, não, eu dou graças a Deus demais. Ele ser altamente transmissível e ter uma diminuição gigantesca na parte, comparada aos outros, de mortalidade. Porque eu iria ter um medo demais, nem que saia até de casa, eu não queria sair realmente se fosse um SARS, se fosse um coronavírus que causasse tantas doenças complicadas no pulmão para pessoas competentes de imunidade. Aí eu teria realmente muito mais medo do que eu estou tendo agora. Tá? Então, não passou a pandemia ainda, pessoal. Não passou. O vírus ainda circula, tá? Existem pessoas que estão assintomáticas, que ainda passam para pessoas que acham que não pegaram, que acham que pegaram. Então, tenham cuidado. Hoje ninguém, Gabriel, usa mais máscara não, viu? Eu estou em casa, não vou usar máscara em casa. Mas aqui na minha esquina tem um bar, eu passo lá à noite, tem lá 20, 30, 40 pessoas sem máscara, sem máscara. Às vezes é preciso, Gabriel, que haja uma segunda onda, não seja tão complicada, mas que venha uma segunda onda, aumento de casos, todo mundo fica em casa de novo. Porque, cara, eu estou trabalhando no laboratório. Teve vezes que foi para morrer, de tanto trabalho que tem. E o pessoal não tá nem aí. É complicado. Teve uma pergunta no chat agora. O que vocês acham sobre o mercado chinês? Foi justamente isso que a gente acabou de comentar agora. Às vezes não basta só a gente que trabalha, né, com a área da saúde se esforçar, fazer o que a gente tem que fazer. Muitas coisas também envolvem política, né? Hábitos, cultura. Infelizmente. E isso nós sabemos que a China não segue tanto esses princípios, né? Tanto que já veio várias outras doenças de lá e tende a vir mais ainda, porque eles não mudam esses princípios dele. Mas, professor, em relação a vacinas aqui no Brasil, a gente sabe que a Fiocruz fez esse acordo, né, com a vacina de Oxford. A gente tem alguma previsão já de quando ela vai chegar? Quantas vacinas vão ser? Qual vai ser o público-alvo? Olha, segundo o público-alvo ainda não está sendo falado ainda como é que vai ser, porque a vacina, como está em período de teste, então ainda não se pensou muito nessa parte de futuro relacionada a público-alvo, mas se fala a quantidade de doses. Eu estava lendo 100 milhões de doses, né, pelo acordo que foi feito, que a Fiocruz vai começar a fazer, ajudando também aqui a Oxford. Então, essa parte de 100 milhões de doses. Isso já a previsão era pelo menos para janeiro já de 2021. Tá? Então, realmente,
Você fala, professor, mas só em janeiro, pelo amor de Deus, tá todo mundo morrendo uma hora dessa e tudo. Pessoal, tenham estudado em vacina. Nunca na face da Terra uma vacina saiu tão rápido assim. Tá? Se essa está saindo, é porque os esforços estão gigantescos. Você vai ver o número de patentes que tem no mundo, já passaram de 2.000, certeza. A última vez que eu olhei estava em 991 e já fazem meses que eu olhei a quantidade de patentes para a vacina. Então, são mais de 150, 200 equipes no mundo trabalhando para essa vacina. Não se preocupe, não. Vai sair agora em janeiro, depois vai sair várias, como a gente fala aqui no Ceará, uma carrada. Vão sair várias vacinas, metodologias diferentes relacionadas à parte do coronavírus. Professor, agora eu queria uma opinião pessoal do senhor. O senhor conhecendo virologia, sendo biomédico, sendo mestre, qual o senhor acha que deveria ser o público-alvo? Porque se a gente olhar, por um lado, a maioria das pessoas que são do grupo de risco estão se isolando. As pessoas que não estão no grupo de risco estão se expondo mais a esse vírus, né? Estão saindo, estão indo trabalhar, etc. Se, por um lado, a gente diminuísse essas pessoas que estão na rua e podem se contaminar, automaticamente a gente também diminuiria o número de contágios das pessoas que estão no grupo de risco. Mas se a gente vacinasse só o grupo de risco, a gente diminuiria também a taxa de morte, né? Qual o senhor acha que deveria ser priorizado? As pessoas que estão se expondo, estão indo trabalhar, ou o grupo de risco? Então, cara, de início, com certeza, o que é mais comum, profissionais da saúde e os grupos de risco. E os grupos de risco, eles vão com certeza determinar os principais, com a parte de idosos com cardiopatias, pneumopatias e por aí vai. Então, certeza, profissionais da saúde e esses grupos de risco. Não vão ser tantas doses assim. Então, se tivesse uma quantidade enorme de doses, vacinar a população inteira, dependendo da quantidade, da idade, claro, que a vacina vai pegar, certo? Então, existem contraindicações, sempre vai ser avaliado um pouco isso também, principalmente nesses novos testes, tá? Mas, principalmente profissionais de saúde e os grupos de risco, é o que vai ser feito, certeza. Aí, o que for vindo a mais, tome, que dá certo. Estou perguntando aqui se o Brasil, com o atual desmatamento, pode ser um novo causador de pandemias. Pedro, não só o Brasil, né? Não só da parte de desmatamento. Infelizmente, comparado ao que é feito nos mercados lá na China, o Brasil tem um potencial, mas não como de outros países, principalmente como essa parte de mercado da China, que já foi avisado, tinha sido avisado meses e meses antes por alguns pesquisadores que tinha um coronavírus surgindo a partir de mutações complicadas e que tinha que ser investigado um mercado de animais lá perto, já tinha sido relatado. Aqui no Brasil a gente tem complicações principalmente com influenza, todo ano. Então, outros vírus, eles precisam ter uma taxa de mutação um pouco mais elevada e sofrer, muitas vezes, uma pressão da natureza, uma pressão de algo relacionado ao planeta, humano, o que for, para conseguir evoluir. Tá, pessoal? Muitas vezes a gente evolui a partir de uma pressão. Tá? Os vírus acontecem também. O próprio influenza ele muda muitas vezes a partir de tanto sistema imune conseguir debelar ele. A partir daquele momento ele vai se replicando, vai sofrendo mutação e já consegue evoluir. Então a gente precisa de um tempo. Tá? Mas o Brasil em si, graças a Deus, não tem aquele potencial gigantesco para pandemias relacionadas a outros tipos de vírus para o mundo, assim, relacionamento do Brasil. Agora, sim, a dengue, né, o vírus da dengue sofreu uma mutação louca, depois que pegar sair do Brasil, pegar boa parte do mundo saindo aqui do Brasil e ia acontecer, que é o mais comum aqui é a dengue, mas fora isso, pessoal, é muito difícil, tá certo? Graças a Deus é muito difícil. Nós não temos berços para esses tipos de vírus que causam pandemias gigantescas. Normalmente não, certo? Com essa pergunta aí sobre desmatamento no Brasil, potencial de pandemias e outros vírus conhecidos com potencial pandêmico. Foram duas perguntas boas, a gente pode juntar um pouco delas, porque no Brasil... Só descendo a lenha, né? No Brasil não é tão comum ser comentado, não é tão comum ser relatado em mídias, mas a gente também tem o nosso tráfico animal, né? Aqui acontece muito tráfico animal, ainda mais ali na região norte, né, que é onde está a maior biodiversidade do Brasil. Então, o que acontece quando você mistura, quer dizer, quando você trafica animais, na verdade? Você mistura um animal de um ambiente com um animal de outro ambiente. E vírus, eu estava estudando nessas férias agora, quer dizer, férias entre aspas, né, porque ninguém tem férias, né?
Mas durante as férias eu estava estudando sobre mecanismo de infecção viral. E os vírus têm alguns mecanismos de infecção que, se a célula for infectada por 2 vírus ao mesmo tempo, tem a probabilidade desses vírus se juntar em um só e criar outro vírus novo, né? E vai misturar um pedaço do material genético de um pedaço do material genético de outro e gerar outro vírus. Então, isso é o que é possível acontecer no possível tráfico animal que acontece aqui na América Latina, justamente por isso. Você vai misturar aí animais que não são de regiões iguais, né? Você vai fazer encontros que a natureza nunca faria, né? Então, você tem, sim, esse risco de criar um vírus com potencial pandêmico. Então, é um fator que deve ser comentado e a gente se conscientizar disso, né? Não comprar passarinho, né? Ligar para o IBAMA quando vê alguém fazendo tráfico animal, etc. Mas é muito difícil fazer isso. Com certeza. Aqui no Ceará nem tanto, né? A gente não vê essa, graças a Deus, mas se a gente for pro norte ali, aí você principalmente vê muito isso. Aqui, não, comparado lá, o norte não tanto. Mas tem sim. Agora, para ter esse cruzamento entre espécies e tudo, relacionado à parte viral, normalmente a gente vê, tem que ser pelo menos da mesma espécie viral, ou seja, uma influenza daquele mesmo gênero, daquele mesmo grupo. Tá? Nós temos aqui as arboviroses, né? Temos Zika, dengue, né? Mas eles não vão cruzar entre si, normalmente. Foi observado que um mosquito ele pode carregar os 3 vírus, o Zika, o dengue e o chikungunya. Mas está sendo feito muitos estudos para saber qual vírus seria, vamos dizer assim, hipoteticamente o mais forte para conseguir, primeiramente, infectar aquela pessoa quando o mosquito vai se alimentar. Ainda está sendo, alguns estudos já foram feitos, mas foi observado que principalmente chikungunya e dengue tem um potencial mais forte. Tá? Mas a parte de corona, normalmente, eles não, graças a Deus, eles não têm esse cruzamento entre si. Tem esse potencial que a influenza tem, por ele ter o genoma segmentado. Então, o segmento tal consegue sair do vírus para o outro influenza conseguir aquele segmento. E a partir dele começa a mudar o segmento genômico. Se aquele segmento foi alterado, meu querido, boa parte do vírus vai ser alterado. Sim. A gente sabe disso. Então, por isso que você tem esse potencial pandêmico gigantesco de influenza. Isso seria complicado. A gente tinha que dar uma olhada, eu tinha que observar estudos sobre influenza, se nesses tráficos que nós temos aqui, esses bons, se é observado que nas aves desses tráficos aqui no Brasil, elas estão contaminadas com influenza e você está tendo cruzamento interespécies de influenza aí. Aí deve ter algum estudo, eu tinha que ler mais sobre isso. Aí sim, responde até um pouco a pergunta do rapaz lá do desmatamento, que o Brasil começa a ter um potencial maior de pandemia, porque ele está participando, infelizmente, desses cruzamentos aí. Mas, normalmente, aqui não acontece tanto, Gabriel. Agora, naqueles mercados, sim, porque pela quantidade de animais diferenciados, de mata que eles pegam, e porque já tem lá, você tem tipos de coronavírus que já circulam lá mais complicados, já apareceram. Então, lá é um berço. Nós observamos isso somente para coronavírus. Então, graças a Deus, aqui o Brasil é meio difícil de surgir essas coisas. Amém. Sim. Depois dessa pergunta de desmatamento, mandaram outra no chat, que é uma verdadeira casca de abacaxi, viu? Queria que tu descascasse aí pra gente. É verdade o risco de milhões de novos vírus com aquecimento global e as geleiras sendo derretidas? Existem vírus escondidos onde o humano ainda não conseguiu ir ainda? Ou seja, ele quer saber se esses impactos, né, que a gente está causando ao meio ambiente se tornam um clima propício para o surgimento de novos vírus, né? Demais. Não só de vírus. Não só de vírus. Acho que vocês devem saber, a peste negra não é causada por um vírus. É uma bactéria. E assim, pestes, né? Então, você tem a peste bubônica, dependendo de onde ela vai conseguir vir. E tá surgindo de novo, porque as geleiras estão descongelando, principalmente lá na Sibéria, tinham pessoas que estavam congeladas e estavam contaminadas. E o vírus está apenas inerte. Ele não está degradado, morto. Está inerte. A partir daí, ele começa a causar doença de novo. Como foi uma doença bem antiga, muita gente gerou imunidade, mas já faz muito tempo, a gente pode até ter ainda resquício de imunidade, dependendo, né, da evolução, da sua geração, de onde você nasceu, dependendo da quantidade de pessoas que conseguiram sobreviver à peste bubônica naquela época. Mas hoje é muito difícil, então essa doença vai vir lá de novo, vai vir, para brincar não. O que acontece com toda doença, Gabriel, é que nós não temos imunidade, tá?
Eu falei coisas para vocês na sala de aula, é chato demais falar isso, mas se você parar para pensar como uma pessoa sem sentimento nenhum, você vai observar que o que está acontecendo hoje nada mais nada menos é chamado de seleção natural. Pessoas que sobreviveram à gripe espanhola, um exemplo, e aquelas pessoas que das suas gerações que foram indo, perdurando, acabam tendo naturalmente resquícios daquele tipo de imunidade que aquele seu parente longínquo adquiriu de uma determinada pandemia, um determinado vírus. Como pessoas que estão sobrevivendo hoje, vão passar essa imunidade. Já foi até mostrado que nós temos anticorpos contra proteínas que dizem que nem existem mais na Terra. Então existem teorias para isso. Então a gente vai perdurando esse tipo de imunidade por um bom tempo. Então tem pessoas que acabaram perdendo, ficam mais suscetíveis, que é o que está acontecendo agora, e você tem esse tipo de seleção natural. Pessoas adaptavelmente mais fortes, vamos dizer assim, de imunidade, sobrevivendo, e pessoas, infelizmente, menos adaptadas da parte de imunidade, falecendo. É chato dizer isso, mas é uma seleção natural. Isso você escuta muito gente falando e você lê. É o planeta querendo respirar, que ele não aguentava mais o que estava acontecendo. Entendeu? Eu até brinco muito com aquele que Deus é o nosso planeta. Quando você estuda o planeta, você vai perceber que é um organismo vivo. Que tudo aqui que acontece no planeta tem um motivo, uma causa e uma razão. Tá? Então você percebe que é um organismo vivo. E a única coisa que destoa no planeta são os seres humanos. Não são nem os vírus. Eu até discutia com vocês. Nós não somos mamíferos. Somos vírus. A gente entra em qualquer buraco da Terra, destrói tudo e vai-se embora. Quem faz isso é vírus, não é mamífero. Isso é o ser humano. O ser humano é uma praga nesse planeta. Mas, infelizmente, a gente também faz muita coisa boa. Graças a Deus. Então, nós temos nossas tecnologias aí para ajudar não só o planeta, ajudar também o próprio ser humano. E nós estamos vendo essa tecnologia sendo amplamente usada em vacina. Tá? Já foi dito isso e é repetido. Não vai ser a primeira pandemia, se preparem para mais. Na nossa época ainda, por que eu digo isso? Pessoal, em 2014 eu terminei o meu mestrado. Um pouco antes de eu defender, minha professora pediu, Mário, eu quero que você dê uma aula sobre coronavírus e toda parte do coronavírus de genoma. Me diga qual é a peculiaridade dele. Eu dei uma aula sobre mutação muito louca. Tinha coisa que eu falava, meu Deus, o que é isso? De tão louco que era. E eu falei assim, olha, a conclusão do artigo diz, nos próximos 50 anos, 2014, nos próximos 50 anos irá aparecer um coronavírus que irá causar uma pandemia. Todo mundo vai sofrer. Isso tem no conclusão do artigo. Eu li recentemente de novo esse artigo. Pessoal, não deu 6 anos. Aí, ó, coroninha aparecendo. Não vai ser a primeira pandemia na nossa geração que a gente vai enfrentar, tá certo? O que é importante é a gente observar essas tecnologias que elas sejam mais rápidas ainda. E tentar mobilizar e conscientizar certos países de que certos tipos de cultura não podem mais ser condizentes com o mundo que existe hoje. Pronto. Apareceu uma pergunta aqui no chat perguntando sobre a hidroxicloroquina, né? Isso é até um assunto que eu queria comentar com o senhor, justamente para o senhor ter mais experiência nessa área. Já chegaram vários outros medicamentos, né, a ser publicados e gerar esse questionamento, né? Os próprios medicamentos que eram usados na hepatite também já foram testados para ver se já funcionavam contra a Covid. Mas se destacaram 3, né, que foi a ivermectina, a hidroxicloroquina e a cloroquina. Mas os artigos não comprovam, até onde eu li, né, essa eficácia. O senhor viu algum que comprovava a eficácia? Funciona ou não funciona? Olha, tem artigo sim, tem artigo que bota o próprio da cloroquina, né, que é a cloroquina, aí você vê o derivado que é a hidroxicloroquina, sim. Bota lá para baixo, mas tem artigo que eu li que fala de relatos de casos, não são poucos, são muitos, que é mostrada a dose, que é por semana, a quantidade de miligramas que você tem que dar, geralmente o tratamento, a posologia de 7 dias, que os pacientes responderam bem, muito bem, muito bem, muito bem. E em casos que responderam muito mal, tá? Eu acredito que com mais estudos a gente pode provar mais algumas coisas, mas que a hidroxicloroquina pode tentar, né, depende de caso a caso, ser usada em pacientes um pouco mais graves, não pacientes para você ter uma melhora em pacientes que estão mais assintomáticos ou uma doença mais branda,
né, a gente poder sem problema nenhum tentar. Pra você ter ideia, em hospital, se eu presenciei, o médico fala de diversos tipos de medicamento para o paciente, sem ter ideia do que realmente ele está sentindo. Muitas vezes, no final, queria testar para vírus e via que aquela pneumonia era viral, mas já tinha ido diversos tipos de antibacterianos e até antifúngico, mas não pensava em vírus, entendeu? Então, essa é uma grande complicação que a gente tem na parte do coronavírus, para essa parte de medicamento. Agora, eu gostei da ivermectina, tá? Pelo que eu li da ivermectina, ela é muito boa para a parte parasita, mas tinha uma eficácia enorme para a parte de... Foi mal, eu tinha gente. esquecido, legal que ia cair. Quando caiu, vixe, já passou 1 hora de América. Foi mal, gente. É porque o Instagram ele corta automaticamente os vídeos com 1 hora de duração. Aí a gente, como chegou a 1 hora, ele cortou, mas a gente vai reiniciar de novo, certo? Então, professor, o senhor estava falando sobre as evidências, né, da ivermectina. Funciona ou não funciona? Funciona bem. Está sendo comprovada a parte de ivermectina. A cloroquina a gente tem a discussão, né? A principal discussão mais da cloroquina hoje nós sabemos que é política. Sim, tá? E se vocês observarem, já teve estudo aí até que voltou atrás porque tinha falado muita besteira, porque até o estudo parecia que tinha sido político. Então, a hidroxicloroquina realmente está difícil de confiar nos estudos, tanto nos que dizem que estão bons como nos que são ruins. Tá? Eu estou dando uma lida mais sobre a cloroquina, mas sim, ela tem uma funcionalidade para alguns pacientes. É muito comprovável que não para todos. Tá? Mas, infelizmente, para alguns pacientes, ela não tem essa positividade toda. Mas algumas outras drogas antivirais que estão sendo testadas, mas não tanto, elas estão se mostrando muito boas também. Como drogas que eram usadas para outros vírus, como os vírus da herpes. Pronto. Sim. Tem droga um pouquinho mais complicada para esses tipos de vírus que estão sendo utilizados e estão funcionando. Então, o pessoal está testando. Mas, realmente, o foco hoje é mais a vacina. Estão querendo mais frear logo isso do que ficar de uma forma profilática e deixando o povo tomando medicação. Mas a intenção hoje também é ajudar as pessoas com estado grave. Agora sim, a hidroxicloroquina, meu pai tomou, ele teve. Eu peguei coronavírus também, minha mãe pegou. Aí meu pai pegou, então ele conseguiu e começou a tomar a hidroxicloroquina. Realmente ele estava mal, pra cá. Eu fiquei com medo. Mas ele conseguiu ivermectina, eu falei, pai, toma ivermectina que é melhor. Ele conseguiu tomar, depois, veio doido, né, tomou também a hidroxicloroquina, mas graças a Deus ele melhorou. Ele está muito bem, com pouco tempo depois ele melhorou. Então, vai diferenciar muitas vezes a própria pessoa e a resposta que ela vai ter àquela medicação. Esse é o complicado. Porque não tem estudo realmente que prove já que aquela medicação é para outro tipo de doença. Tá? Mas alguns estudos comprovam sim, diz, 7 dias se não me engano, são de 400 a 600 miligramas por dia e 7 dias de tratamento, esse artigo que eu li. E foi mostrada a carga viral, porque eles trabalharam com carga viral. Então foi mostrado que a carga viral reduziu muito mesmo em 7 dias, ou seja, quase 95% a carga viral. E isso não foi só em um paciente, foram em vários. Então, infelizmente, a gente tem que acreditar, mas o que eu falo para vocês se você tem uma doença mais branda, não tome nada. O coronavírus é uma doença respiratória, ela é autolimitada. Por ser normalmente autolimitada, uma hora ela vai passar. Você tem que ir atrás realmente de complicação de sintomas. Eu tive cansaço complicadíssimo. Eu jamais conseguia fazer uma live dessa do jeito que eu estava antes. Então eu ficava fazendo aerossol todo dia. 3 a 4 vezes por dia eu estava fazendo. Fui melhorando. Passei 3, 4 dias cansado e melhorei. Então você tem que se tratar mais ou menos assim. Agora, em casos mais graves, a gente tem que procurar assim, uma ajuda e uma medicação. Para as pessoas que estão assistindo essa live, não tem um convívio, né, e um conhecimento sobre a área da pesquisa, a gente, antes de introduzir ou recomendar um medicamento, a gente tem que primeiro passar por uma pesquisa antes. E essa pesquisa é feita, os ensaios pré-clínicos, né, que são feitos justamente com animais. Aí depois o ensaio clínico humano. Isso. Aí busca esses animais que parecem mais com a gente. Não em característica física, mas em genoma, né? Proteínas mais expressadas. A parte relacionada à bioquímica, fisiologia, que pareça mais. Isso. Pronto. No dia 22 de julho, ou seja, na quarta-feira passada, foi publicado um artigo na revista Nature falando justamente sobre a hidroxicloroquina. E na conclusão do resumo, eles colocaram o seguinte:
nem a hidroxicloroquina e nem a hidroxicloroquina mais a azitromicina apresentaram efeito significativo nos níveis de carga viral em nenhum dos compartimentos testados. Esse estudo foi feito com primatas, né? Primatas não humanos, no caso. Eu comentei isso porque teve um comentário na live, uma pergunta, na verdade, que foi: é realmente ético a gente divulgar um medicamento que ainda não está sendo, quer dizer, que ainda está sendo em testes? Aí eu coloco essa pergunta para você, professor. A gente sabe que tem muita gente vindo a óbito por causa dessa doença, e quando o médico se encontra naquela situação entre medicar algo que talvez funcione ou não medicar nada porque não é comprovado cientificamente, é ético ou não ele recomendar o paciente a tomar algum medicamento que não tem comprovação científica? Olha, não é uma questão de ética, aí é uma questão meio de obrigação, mas geralmente isso é passar da família. A gente tem casos em hospitais, se você for dar uma olhada somente na microbiologia, quando se tem mais o que fazer, muitas vezes os familiares assinam um termo que o paciente vai tomar tal medicação, que está experimental, não tem nenhum teste. O que eu acho errado é ela virar uma coisa nacional. Sim. Realmente, tome aqui, tome hidroxicloroquina, você melhora. Onde vai vários artigos mostrando que não, vários artigos mostrando que sim. Então ficou meio que até nos artigos uma briga meio que política. Aí você fica, meu Deus do céu, e aí? Mas eu não acho ético realmente uma medicação que não tem comprovação nenhuma e você ficar mostrando tem que tomar, tem que tomar, tem que tomar. Não é assim que as coisas funcionam. Desde de governo antigo e até o de hoje você fica, meu Deus, não acreditam na ciência não. Porque você pode morrer achando que o governo antigo tinha muito investimento na ciência. Tinha para roubar. Só isso. Uhum. Então, essa é a complicação. E daí, mais uma vez agora, a ciência ela não é acreditada de verdade. Então, eu como médico, no último caso, eu buscaria, claro, outras alternativas. E se eu tivesse alguma alternativa que não fosse a cloroquina ou outro medicamento tivesse sido testado, mas tivesse uma ampla visão e percebido que funcionava, só não foi provado ainda, mas estava mostrando artigos que sim, claro que eu ia atrás, ia conversar com os familiares, ia uma nova abordagem, ia tentar. Mas tem muitos artigos hoje mostrando, como o próprio da Nature você falou, que nem com azitromicina, nem com nada, ele vai ter essa função realmente que é dito em alguns locais. Então, muitos médicos não vão receitar. Tá? Buscar outras alternativas, como eu falei para você. Tem ivermectina e outras medicações aí, não é para hidroxicloroquina. Desde o começo sempre viu mais compras para hidroxicloroquina ou para cloroquina do que prós, principalmente por conta da briga política. Sim, mas se você procurar, você vai ver artigos, Gabriel. Você vai encontrar, eles falam claramente que funcionou. Entendi. Que funcionou perfeitamente. Agora, pode ser um artigo que eles tenham pego só as pessoas que funcionaram, e os que não funcionaram sendo colocados. Sabe por que eu falo isso? Porque na minha época de mestrado, quando eu fui lançar um artigo, eu tinha que pesquisar tudo sobre coronavírus. E eu vi uma galera que pegou uns dados de coronavírus, publicou uma parte dos dados dos 4 coronavírus num artigo, bem resumido. Em outros artigos, ele publicou 4 artigos diferentes, um de cada coronavírus, são os mesmos dados. A galera, para ter mais artigos, faz o que quer. Então, teve aí a parte da OMS que até voltou atrás de coisas que falaram nos seus artigos. Eu não sei como é que esse cara fez esse artigo. Então, tá difícil de confiar em artigo sobre cloroquina. Infelizmente, tá difícil. Mas, pelo menos na Nature, né, não tem como não confiar, não, né? Como você já aí comentou... A1. Como você já comentou, parece que virou algo mais político do que realmente ciência, né? Isso é realmente preocupante. Até saiu uma notícia... Saiu notícia dia 16 de julho do Ministério da Saúde pedindo que a Fiocruz recomendasse a cloroquina, né? E a gente sabe que isso precisa chegar no consenso, não é realmente assim. Você tem que pedir uma organização para ela organizar, tem que ter o consenso e tem que ter comprovação científica. Então, tem que ter, pessoal, né? Se logo a Fiocruz, né, Gabriel? Logo a Fiocruz, cara. Boa noite, Jantes. Boa noite. O Jantes aí na parada, entrou. Mas é isso mesmo, Gabriel, você está falando. Cara, sem comprovação científica, acho que você está vendo, você é um aluno que eu acredito que você é promissor na parte da pesquisa, você gosta dessa área, você é inteligente, então você está percebendo que a pesquisa ela continua desacreditada, cara. Então, Fiocruz, tu é um horror do governo, começa a falar que a hidroxicloroquina é boa, mas o pior é que tem pesquisador ali dentro que já deve ter visto vários estudos e fala, mas não é bom. Por que eu vou ficar mentindo aqui?
Então essa é a complicação, como eu disse para você. Ficou uma crise política, que está sendo uma briga política, onde o governo, em vez de tentar também ajudar, vê que o pessoal está querendo boicotar ele, aí ele fica com mais raiva ainda e mesmo se boicota. Aí é meio complicado, né? A gente tenta até acreditar, mas é difícil. Mas tentem ter leiam, pessoal. Se vocês estão aqui, tem 14 pessoas, né? Acho que visualizando, já chegou a ter 27, mas se vocês estão aqui, é porque vocês se interessam pela pesquisa, se interessam em ler. Então leiam, pessoal. Olha, estão relatando isso. Meu pai, eu deixei ele tomar porque ele é adulto. Mas eu falei, não tome hidroxicloroquina. Eu tenho visto mais sobre ivermectina, pai. Se eu tenho uma pessoa mais idosa, mas vamos testar. Eu já tenho o costume de trabalhar com ivermectina, eu sei que funciona bem. E funcionou, foi tranquilo. Mas eu não estava pedindo, não tome hidroxicloroquina agora, não é assim não. Tem muitos testes a ser feitos. Então, pessoal, leiam, tenham senso crítico. Não para ficar enchendo o saco das pessoas, tá? Criticando para ser chato, não. Mas senso crítico para perceber o que vocês acham que é certo ou o que é errado, pessoal. É só ficar indo tomar, bota mal, o governo diz isso. Não, cadê a ciência? Tem estudo, tem comprovação, né? Tem estatística no estudo, só vou se tiver estatística. Tem, está comprovando, tem valor está abaixo de 0,05, acabou-se. Está comprovado. Uhum. Antes de encerrar esse assunto sobre a hidroxicloroquina, esqueci a pergunta. Isso aí é devido ao uso da hidroxicloroquina demais, aí ela causa esquecimento. Ah, sim, lembrei. Era justamente falar sobre esses efeitos adversos, né? Porque não é justamente, eu vou tomar mesmo que não tenha comprovação científica, porque não vai ocasionar nada. Não é exatamente assim. A hidroxicloroquina tem lá os seus efeitos adversos, pode até piorar o quadro do paciente, né? Ao invés de melhorar. Por isso que a gente tem tanto cuidado em falar sobre isso, porque ele não vai exatamente só ajudar, também pode piorar o quadro do paciente e levar a um óbito que possivelmente ele não chegaria caso fosse tratado de outra forma, né? Pessoal, extremismo em qualquer fonte complica. Então, aquele extremismo de você achar que não funciona de todas as maneiras, como o extremismo de você achar que vai funcionar de qualquer maneira. Então, não é desse jeito. Tá? Então, eu vi pessoas, viu? Vocês viram que no começo, quando falaram da hidroxicloroquina, acabou os estoques. Então, gente que saudável, usando de forma profilática. Então, pelo amor de Deus, você não tem coragem de botar um químico na boca sem nem saber se realmente serve. Tá? Então, teve gente que fez isso. Então, não é para parte profilática, tá certo? É falado para pacientes em estado grave. E mesmo assim, quem vai receitar e responsabilidade vai ter que ser da família do paciente com o médico, tá certo? Uhum. Você que vai dizer se realmente a complicação vai ser maior, não quero de jeito nenhum, não dei hidroxicloroquina. Aí muita gente vai escolher por parte política, que você vê aí, tá? Mas dê uma lida realmente sobre hidroxicloroquina. Eu vou falar isso para vocês, porque vocês vão ficar em dúvida também. Poxa, professor, se funciona ou não funciona? Porque eu li os 3 artigos ali que diziam, tranquilo. Eu li mais uns 2 que diziam que estavam criticando demais. Então, realmente, e aí? O que é que eu vou fazer? Olha, normalmente, infelizmente, você tem que usar aquela boa fé. Vou testar. Como o meu pai quis testar nele mesmo, tomou, graças a Deus não teve nenhum efeito adverso que deu para se observar e funcionou bem. Tá? A ivermectina, normalmente, ela tem alguns efeitos colaterais, não é chama efeito colateral, efeito adverso. Tá? Mas, normalmente, para pessoas que tomam uma dose mais alta. Então, você pode ver esse mesmo sintoma até em animais, quando você dá uma dose mais alta de ivermectina. Boca seca, o sistema nervoso você fica meio tonto, você fica com o corpo tremendo, com frio, então você fica com náusea, vômito, então você passa mal, realmente. A ivermectina lhe deixa muito mal. Por isso você tem que ver a dose correta para se tomar, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Professor, parando de falar um pouco sobre o medicamento, alguém comentou aqui, fez uma pergunta sobre o assunto que a gente não tocou ainda, sobre sequela da Covid-19. Relatou que existem pacientes, né, que apresentaram sintomas persistentes, mesmo após curado da infecção aguda, e o que poderia ser? A Covid-19 tem um efeito crônico ou tem sequelas?
Cara, o problema da Covid que a gente pode falar, o pessoal tá movimento muito celular porque ele tá carregando na parede, aí você tá lá e pra cá. Viu? Ó, a complicação das complicações futuras, né, prévias depois que você pode ter até se curado da Covid, pode acontecer. Estão falando algumas partes de complicações cardíacas, inflamação e muscular cardíaca. Está sendo provado isso e mostrando. Vocês vão observar mais efeitos, pessoal. Por quê? Meu Deus, essa doença é a pior coisa do mundo, não sei o quê. Pessoal, é a doença do momento. Se é a doença do momento, todos os estudos do momento serão voltados para a doença do momento. Então serão descobertas coisas que não foram descobertas em outras doenças porque não foram tão estudadas assim, tá? Então eu garanto para vocês que se for estudado mais ainda o vírus influenza, a gente vai observar que a influenza pode passar por sêmen, pessoal. Meu Deus, é cada coisa que vai se descobrindo se tiverem mais estudos. Como está tendo tanto estudo sobre corona, estão descobrindo o quê? Ele causa inflamação muscular, né? Foi observado que em alguns pacientes você teve o sangue que ficou mais viscoso, tem uma baixa de plaqueta gigantesca. Tá? Teve paciente que apresentou hepatite fulminante, tinha hepatite, apresentou hepatite fulminante. Aí ficou perguntando, será que o vírus conseguiu piorar a doença do outro, fazendo alguma coisa? Então, esse vírus, quanto mais for estudado, mais vai ser descoberto. E sim, pode ter certeza que o coronavírus ele não entra e não acaba só com o seu pulmão, não. Ele consegue se replicar em outros locais do corpo. Onde ele se replica, ele vai matar a célula, porque ele sai pegando o envelope dele, a membrana ali, o envelope dele é a membrana celular. Todas as proteínas virais ele coloca na membrana da célula. Quando ele vai saindo, ele leva uma parte daquela membrana e os vírus e as proteínas que ele expressou naquela membrana. Isso ele forma um envelope dele. Tá? A partir daí, meu querido, ele vai, a outros locais do corpo, suas proteínas, com aquela sua membrana e consegue aguentar o ácido gástrico do seu estômago e vai liberar. Onde ele conseguir se replicar, ele tirando a sua membrana, ele mata a célula, a infecção citolítica. Então ele vai causar, ele se replicou, ele vai causar uma doença. Vai depender do seu estado, se ela vai ser mais branda ou não. Entendi. Professor, agora em relação ao isolamento, né? Muitas pessoas, por não estarem incluídas no grupo de risco, né, começaram a perder o medo depois aí de quase 5 meses de isolamento social. E eles vão possivelmente se contaminar porque estão se expondo mais e vão servir como vetores para esse grupo de risco, né? Hoje o Brasil é o segundo colocado em questão à infecção, né? Só perde para os Estados Unidos. Peguei uns dados atualizados aqui. A gente já chegou a 2,5 milhões de casos, praticamente. Desses 2,5 milhões, 87 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. Você vê essa questão da flexibilização da quarentena, do isolamento social, né, necessária, está sendo feita da melhor forma possível, porque desde o começo a gente vê o próprio relato na mídia, né, de governadores e o presidente. Começa essa briguinha, tal, política. Aí um diz que é para se isolar, outro diz que é para sair, outro diz que é para favorecer a economia porque não tem tanta importância assim. Outra pessoa diz que é para isolar só as crianças, ou isolar só idosos, entendeu? O que o senhor acha sobre essa flexibilização? Está sendo feita da melhor forma? Cara, tinha que haver, só tem que haver flexibilização, tá? Mas o problema não é a flexibilização. O problema é o vírus chamado ser humano. Esse é o problema. Pessoal, eu começar a flexibilizar algo, mas eu conseguir garantir pelo menos as medidas básicas dos meus EPIs para não passar para outra pessoa, não me contaminar, é o mínimo, pessoal. Mas a flexibilização não é culpa do governo, não é culpa do governador, do presidente, não, pessoal. Tem que começar a ver, a gente não pode ficar dentro de casa pro resto da vida, não. Essa doença ela já está mostrando uma diminuição de um R0 de 0,5 a 1, ou seja, está uma diminuição grande da transmissão. Mas qual é o problema? O ser humano é um bocado de excremento. Ninguém vai trabalhar de máscara, cara. Ninguém está mais... Não está. Olha, os locais de trabalho estão obrigando a gente a usar máscara. Exemplo, um mercantil, uma farmácia, o seu local de trabalho, mas na rua, dentro do ônibus, muita gente não está usando máscara, não. Máscara no queixo. Máscara no queixo, é que nem usar o capacete no cotovelo. Aqui, como eu falei para vocês, aqui tem
tipo uma churrascaria, e há semanas atrás, eu olhei assim e falei, meu Deus, olha isso aqui. Eu indo trabalhar, eu trabalhando, estava dando plantões na Calcaia, e eu saindo 7 horas, 6 e pouco de casa, que eu estava 7 horas da noite, eu olhei para lá e falei, meu Deus, olha isso aqui. Eu estou indo ali trabalhar, infelizmente dá um bocado de diagnóstico positivo para a Covid-19, e esse povo tudo aqui brincando, cara, todo dia, morrer gente no hospital. E você fica, meu Jesus, olha isso aí. Então, não adianta você aplicar medidas organizadas de flexibilização. Elas não vão funcionar porque o vírus ser humano, ele não obedece isso. Tá? Principalmente aqui. Eu via muita gente de máscara, hoje eu vejo poucas pessoas de máscara no meio da rua. Pouquíssimas. Eu só vejo gente de máscara no ambiente que é obrigado. Então, pode piorar, algumas pessoas estão se contaminando, não sei, porque ela pode ter sido assintomática e já se contaminou. Pode não estar passando para ninguém. Ou então agora ela está com a carga viral mais alta e começou a transmitir de novo. Tá? Aí eu não sei o que é que vai acontecer, é uma doença nova, ninguém sabe se você realmente tem imunidade que vai ser garantida até 2 anos. Mas já está fazendo vacina, já estão abrindo as coisas, daqui a pouco abrir isso, abrir aquilo. Vamos parar de usar máscara. E é isso que está acontecendo. Por este motivo, essa doença ela pode voltar de uma maneira pior. Até um lembrete, pessoal, não é só vocês que podem se infectar, você não tem que se preocupar só com você, né? Se preocupe com o seu familiar, né? Pessoas mais idosas que convivem com você, por exemplo. Não é só a gente que está exposto, as pessoas que a gente gosta, né, que estão expostas nesse grupo de risco, também podem sofrer as consequências por causa de erros nossos, né, no caso. Então, se cuidem, é o mínimo a se fazer. É o mínimo, cara, é o mínimo a se fazer. Então, vai ter flexibilização, tem que ocorrer, Tem, mas desse jeito aí, pessoal, olha, eu poder trabalhar uma coisa, isso é flexibilização. Agora, eu poder trabalhar, não ter a consciência de colocar uma máscara, só isso que a gente pode fazer, né? Então, professor, as perguntas, pelo jeito que já acabaram, acho que o chat também já conseguiu esclarecer todas as dúvidas que eles tinham. E eu acho que o senhor tem alguma coisa mais a acrescentar? Algum comentário? Acho que é um rapaz aqui perguntou assim, diz uma curiosidade sobre vírus, né, que ele falou. Bem simples, tem várias, né? Você pode precisar depois. A gente só nasce, não consegue ter a gestação completa por causa de vírus, depois dá uma olhada. Tinha acabado de pensar, esqueci, desgraça, essa cloroquina. Eu tinha acabado de pensar, esqueci, pronto. Normalmente 10 a 15% do nosso genoma, nosso DNA, é de vírus. E muitos vírus de DNA entram no nosso corpo e deixam parte do genoma integrado ao nosso. Inclusive, meu filho, são os seres mais abundantes da Terra, né? São os vírus, mais do que inseto. Então você tem até tipo viral mais abundante. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço mais uma vez aqui. Tá? Agradeço, pessoal. É ele mesmo. Então, a pandemia não acabou, tá? Nós vamos enfrentar outras pandemias, com certeza, no nosso tempo de vida ainda, tá certo? Porque o ser humano, ele nunca aprende, tá certo? Mas, de qualquer maneira, tem um base que o coronavírus, ele não é o vírus mais letal da face da Terra, ele não é tão letal assim, tá certo? Infelizmente, temos pessoas mais suscetíveis. E são essas pessoas que vocês têm que pensar, é delas que nós temos que cuidar. Tá? Você tem 22 anos, você está fofíssimo com 25, tá gatona com 22, mas sua vovó tem 70. Então tu vai para a rua, pode voltar com este vírus, em que ela pode estar com a imunidade mais baixa naquele momento, e a partir daí você vai perder sua avó. Eu tive medo quando eu ia visitar minha avó umas vezes, de passar para ela e minha avó, mais de 70 anos, faleceu, pronto, a culpa foi minha. Isso ia acontecer com vocês. Vocês devem conhecer pessoas que morreram de Covid-19. Então, tenham cuidado, tá certo? Se protejam. Usem máscara até quando tiver que realmente usar. E não sejam alienados de ficar achando que já passou perfeitamente e simplesmente é só pegar uma cloroquina, diluir e passar no corpo que vai dar certo. Não é desse jeito, pessoal. É um vírus. Doença autolimitada, estudos estão sendo feitos e ninguém sabe o que vai acontecer. Beleza? Então se cuidem.
tenham cuidado, leiam, pelo amor de Deus, tenham senso crítico e leiam. Disseram isso na Globo, disseram isso na CNN, disseram isso na Nature. Vão procurar mais dados para ler, para ter a certeza se é verdade ou não. Beleza? Tenham senso crítico. E é isso. Obrigado, professor. Foi um prazer, viu? Acho que o chat também gostou muito dos esclarecimentos que você deu. E é isso. Obrigado, professor.